mais um domingo. Graças a Deus estamos juntos aí para conversar um pouco sobre o Evangelho, para conversar um pouco sobre doutrina espírita, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem está aí pela primeira vez, fique à vontade para a gente conversar mesmo, trocar impressões e experiências, certinho? Então, vamos lá. Escolhe aí, Vanessa, para fazer a prece aí para a gente começar. Daniel, faz a prece para nós, por favor. Vamos acelerar nossas almas agora, nossa mente. Amado Mestre, Senhor Jesus, nossos amigos espirituais, nesse momento, agora, novamente nos reunindo, para estudarmos, aprendermos e levarmos para o nosso dia a dia essa receita maravilhosa que Jesus nos deixou. Com o coração e a mente abertos, mentalizando também nossos familiares, amigos, todos aqueles que puderem sentir e serem ajudados por esses nossos encontros. E é com esse sentimento, com esse pensamento, cientes de que somos auxiliados e assistidos a todo tempo, revigorando nossas energias e nossas esperanças, pedimos a permissão e o amparo para esse estudo que agora se inicia. Que assim seja. Assim seja. Então vamos lá. Como a gente sempre faz, vamos começar com os Atos dos Apóstolos, né? Então, nós estamos na terceira viagem apostólica de Paulo. Paulo está da metade para frente, então nós estamos no ano aí mais ou menos em torno de 52 para 54, né? Essas datas não são muito precisas, em torno aí de 54 depois de Cristo, né? E Paulo está em Éfeso, né? Quando nós paramos e ele resolve fazer uma caminhada aqui, como vem descrito no Paulo Estevam, né? Ele vai abandonar a Jônia. Então, vamos lá, vamos compartilhar o mapinha aqui para a gente se localizar geograficamente aqui, que acho que facilita para a gente ver. Deu aí, gente? Certinho? Deu, Então, certinho. Então, Paulo está aqui em Éfeso, né? A região do Jônia, a Jônia, né? É esse pedacinho aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Então, ele resolve sair da Jônia e ir para onde está escrito aqui a Caia, né? Onde está Corinto, é a Grécia. A gente vê aqui, pontinha da bota da Itália. Então, ele vai sair de Éfeso, vai vir para Troade, vai para Filipos, né? E hoje nós vamos comentar aqui, quando ele fala Macedônia, é exatamente esse território aqui, ó. A gente vê um pedaço aqui, que hoje aqui é um pedaço da Turquia aqui, a própria Macedônia, Bulgária, né? E a Grécia aqui embaixo. Certo? Então, seria um pedaço da Turquia, Bulgária, Macedônia, Grécia aqui embaixo. E onde está escrito Macedônia, que é Bósnia e Herzegovina, né? Sérvia, Montenegro, nesse pedacinho aqui. Então, você vê que ele vem margeando aqui, né? Então, nós estamos nesse pedacinho. Ele sai daqui, vai em direção a Troade, Filipos, querendo vir para Corinto, né? Certinho, gente? Podemos. Então, vamos parar aqui. Beleza? Deu para ver aí? Então, vamos lá. Quem que vai fazer hoje aí? Sou eu, Luciano. Opa, então vai lá. Bom, então a gente está no Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 1 a 5. Paulo na Macedônia e na Grécia, né?
Bom, ainda em Éfeso, né, antes de sair, Paulo se empenhou na libertação de seus irmãos de crença, né? E lembrando, né, semana passada que a gente teve aquela confusão em Éfeso, né, dos seguidores do templo de Diana, que não estava conseguindo vender as quinquilharias lá os santinhos da Diana, né, vamos dizer assim, né? E aí começaram a ter uma confusão, quebraram barracas, inclusive a barraca de Prisca e Áquila, né, que tiveram a perda do seu patrimônio ali, e algumas pessoas foram presas. Então ele ainda ficou lá tentando resolver a prisão dessas pessoas. Quando conseguiu resolver isso tudo, resolveu então deixar a Jônia, né? Ele estava muito abatido, e aí dirigiu-se para Troade, onde ficou alguns dias, né, fazendo pregações, edificando a fé dos seus irmãos em Troade. Mas as preocupações dele estavam cada vez piores, ficando cada vez mais abatido. E aí então foi para Filipos, onde ele resolveu ficar um pouquinho mais, porque naquela comunidade, né, eles tinham um carinho e uma consideração muito grande com ele. Existia uma empatia muito grande de Paulo com a comunidade de Filipos, e inclusive com as crianças, né? E aí ele ficou mais animado, um pouco mais animado ali. E uma outra condição que aconteceu ali foi um encontro, né, vou chamar de acidental, se é que isso existe, né, com Lucas, que estava por ali, e aí ele encontrou com Lucas e ficou mais bem disposto, mais animado. Mas Lucas, quando o viu, ficou muito preocupado, né, pela aparência dele, né, extremamente debilitado, triste, apesar da fé dele inabalável. Isso aí ele não tinha nenhum questionamento com relação à fé, só estava fisicamente abalado e emocionalmente triste. E aí ele explicou, Paulo então conversando com o amigo, explicou os últimos acontecidos e tudo que tinha acontecido lá em Éfeso, né, e que os colaboradores mais próximos dele já haviam partido para Corinto, e ele estava a caminho, né, esses amigos estavam aguardando por lá. E também compartilhou com ele que estava ali em Filipos com uma sensação que talvez aquela fosse a última vez que estivesse por ali, né, pois ele pretendia partir para o Ocidente. Lucas decidiu então que ia com ele, né, falou, não, você não vai sozinho não, eu vou com você, não vou deixar você estar muito abatido, eu vou caminhando com você. Que ele, só lembrando a todos aí, né, Paulo sempre viajava caminhando, né, ele não gostava de atalhos, né, ele ia a pé mesmo. E partiram então para Corinto. Durante essa viagem, né, o Paulo foi falando para o Lucas o tempo inteiro sobre o projeto dele chegar até Roma, para levar a palavra do Cristo até a capital do Império, e não se esquecendo também, né, como era o jeito de Paulo, de pregar onde quer que estava, né, onde ele passava, ele ia pregando a palavra de Jesus, o Evangelho, e com isso a caravana foi aumentando. E aí chegaram até Corinto, né. Lá em Corinto, Paulo então começou a fazer uma revisão das suas epístolas, reorganizou seus quadros de serviço com a igreja, né, discursou, né, falando sobre que tinha planos de fundar uma igreja também na capital do Império, né, em Roma, e nesse meio tempo ele foi recobrando suas forças orgânicas. Também ficou muito satisfeito de saber que Áquila e Prisca já estavam lá na capital e planejou que esses dois, né, lembrando que Áquila e Prisca, gente, são os dois que ficaram no deserto com Paulo durante 3 anos, né, no retiro, né, quando ele se afastou da sociedade, vamos dizer assim. E ali, então, em Roma, esses dois seriam seus auxiliares diletos, né, estariam com ele o tempo todo. Bom, durante alguns dias também, né, ele se dedicou a escrever uma carta aos romanos, que foi, né, muito falada nesse trecho aí, né, sobre essa carta, e eu resolvi ir até a carta para ver se ele, na carta, falava alguma coisa sobre essa intenção dele de ir até Roma, né, e aí eu vi que no comecinho da carta, né, no capítulo 1, versículos 9 e 10, ele fala: Deus é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir convosco. Então, ou seja, esse é o começo da carta de Paulo aos Romanos, onde ele deixa claro que ele tinha muita vontade de ir para Roma, né? E para essa carta ir até Roma, ele utilizou-se de Febe, né, que era uma
companheira, né, irmã em crença, né, do porto de Cencreia, que ajudava muito, era muito ativa nos trabalhos. Ela ia visitar seus familiares e acabou levando essa carta. E aí, então, ele deu início ao planejamento dessa tão desejada viagem. Mas, na hora que ele foi conversando com os companheiros, chegando à derradeira hora de partir, né, cada um, por seus motivos próprios, foram se desculpando que não poderia ir com ele. Timóteo, Eunice, Aristarco, Sópater, Gaio, Tiquino, Tiquico e o Trófimo, né, não poderiam ir. Mas aí o Silas falou, não, eu vou com você. E a partir desse momento o Lucas também se manifestou. Também vou, vamos nós três juntos. E aí Paulo já ficou satisfeitíssimo, né, seus antigos companheiros de viagem, né, já habituados com o jeito rude de Paulo, né, de como ele iria para Roma, né, não fala como que ele iria, mas eu imagino que ele traçou um caminho por terra, né, porque eu não acredito que ele ia pegar um navio para ir, não. Mas eu não fala nada disso, mas você tem alguma coisa, Luciano, sobre isso? Nessa época havia a Ápia, né, que fazia ligação lá da Turquia e ia lá na ponta da bota, era quase 3.000 quilômetros, né? Provavelmente ele ia caminhar nisso aí. Eu acho que do jeitão dele ele ia a pé, ele ia aceitar ir de barco. Né? A pé era o caminho, que todo mundo sabia, era o caminho conhecido, né? Uma via enorme que o Império Romano tinha construído. Provavelmente era esse, se fosse a pé, era esse caminho. Não é dito isso, se ele planejava ir a pé ou se ele pegaria um navio, mas tudo bem. Uma galeia, né? Então estava tudo correndo às mil maravilhas, né? Tudo pronto para sair, tudo. Mas aí chegou um emissário do Tiago Menor, o Abdias, que entregou uma carta do filho de Alfeu, né? Tiago Menor. Lembrando todos que Tiago Menor tinha ficado junto com Pedro, né? Coordenando os trabalhos lá em Jerusalém. E essa carta chegou até Paulo, falando para ele sobre as novas e violentíssimas perseguições do Sinédrio com relação à igreja de Jerusalém, inclusive com o banimento de Simão Pedro da cidade. Dentro do Tiago, lembrando que o Tiago tinha muita penetração junto com o pessoal, com os hebreus, né, com os judeus, e aí tentou, né, uma trégua, e conseguiu essa trégua, mas às custas de Paulo e até o Sinédrio. Paulo teria que se apresentar no Sinédrio, e o Sinédrio teria que tomar satisfações com Paulo. O Sinédrio estava muito insatisfeito com a ação de Paulo com os gentios, porque Paulo ia pregando, convertia as pessoas ao cristianismo, e aí as sinagogas esvaziavam. Então estava perdendo os fiéis, né? Ou seja, os judeus estavam perdendo os fiéis nas igrejas na região ali toda, e aí quiseram, vou chamar Paulo aqui para ele se prestar contas do que está acontecendo, né? E rogava, né, Tiago rogava a Paulo que não abandonasse a igreja naquela hora, uma vez que ele estava envelhecido e cansado, e estava temendo não tolerar sem a colaboração do Pedro, que tinha sido banido. Bom, foi um momento difícil para Paulo, né? No primeiro momento ele questionou com que direito Tiago tinha de colocar isso para ele, pedir isso para ele, lembrando todos que Tiago e Pedro, eles eram desafetos, vou chamar de desafeto, é meio pesado, né? Mas assim, eles tinham uma rixazinha, né? Vamos dizer, uma hostilidade um com o outro, desde aqueles tempos, né, que onde estavam questionando sobre a questão da circuncisão e tudo, começou ali Tiago queria ceder algumas coisas e Paulo não aceitava ceder. E aí, nesse primeiro momento, a posição de Paulo foi antagônica, né? Ele ficou, de certo modo, sabia que não podia odiar Tiago, mas ele também não era amigo. E aí, teve umas relutâncias íntimas, né, em renunciar àquela tão desejada partida para Roma. Então ele consultou o Evangelho, e abrindo ao acaso, né, se é que isso existe, vou repetir a expressão, né, ele leu as anotações de Levi, né, Levi é Mateus, tá, gente? Concilia-te depressa com o teu adversário, Mateus 5, 25. Diante dessas palavras, ele recebeu isso como sendo um alvitre divino, né, um convite divino, para que ele não desprezasse a oportunidade de estabelecer com o apóstolo Galileu, né, com Tiago Menor, laços sacrossantos da mais pura fraternidade, é assim que é dito no livro. E, além do mais, ele não estaria indo lá
por Tiago, ele estaria indo lá pela igreja, né, que foi fundada em Jerusalém. E então nada mais justo que ele ir, né, que a igreja de Jerusalém também era tutora de vários pobres infelizes que eram acolhidos lá. Recordou-se então, né, das suas perseguições, né, e aí veio muito na cabeça dele o tempo que ele coordenava o Sinédrio, né, praticamente era o chefe lá na época, e perseguia os judeus, os cristãos, inclusive levando, né, o Estevão, né, ao apedrejamento. Então, respondeu ao emissário, que ele iria, sim, até Jerusalém, né? E aí foi dormir, apreensivo, preocupado, né? Não estava muito satisfeito com aquela situação, e aí sonhou com Jaziel, que era Estevão, né? E Abigail, que o enlaçavam com indizível carinho. E Abigail, né, que falava para ele, não te aquietes, Paulo, é preciso ir a Jerusalém para o testemunho imprescindível. Tranquiliza-te, porque irás a Roma cumprir o seu sublime dever. Não, porém, como queres, mas de acordo com os desígnios do Altíssimo. Depois, o sonho sem os processos. E aí, depois, então, será a nossa união eterna em Jesus Cristo, para a divina tarefa do amor e da verdade à luz do Evangelho. Ou seja, Abigail adiantou para ele, né, o que iria acontecer com ele, o que estava traçado por Deus para acontecer com ele. E aquelas palavras, né, ao mesmo tempo que deram muito prazer para ele, levaram a ele muita dor, né, preocupação e esperança, né, ou seja, você, mesmo o seu testemunho chegando, você tem que estar preparado para ele. E aí ele se preparou durante 3 meses. Né? 3 meses ele se preparou, ficou organizando as igrejas, emitindo conceitos e tudo mais, e aí partiu, né, para uma viagem por etapas para Jerusalém, e a pé, como sempre de costume. Né? Lembrando que não estava perto não, né? Ele estava bem longe. Em companhia de Lucas e Silas, que iriam com ele para Roma, resolveram partir para Jerusalém junto com ele. E por toda a parte foi pregando o evangelho, né? Chegando a Filipos novamente, né? Lembrando que era a comunidade que tinha um afeto muito grande com ele, a sua palavra suscitou torrentes de lágrimas, né? Lídia, que era a coordenadora lá, que cedeu até a casa no início, né? E seus vários auxiliares queriam impedir que Paulo continuasse a viagem. Mas Paulo respondeu, não choreis, irmãos, convicto estou que me compete fazer e não devo esperar flores e dias felizes. Cumpre-me aguardar o fim na paz do Senhor Jesus. A existência humana é de trabalho incessante e os derradeiros sofrimentos são coroa dos testemunhos. Né? Cheio de esperança, de alegria, confortando aqueles que ficavam, ele partiu, então, seguindo a sua viagem. Dali ele foi para Troade, mas Troade já é assunto para a semana que vem. Tá? Gente, esse Paulo, vou te falar, viu? Vamos lá. Falar o que desse rapaz? Então, é interessante a gente guardar aqui, olha para você ver, a primeira carta que ele escreveu, que ele endereçou aos Tessalonicenses, foi na segunda viagem. Ele estava em Corinto, escreveu para Tessalônica. E agora ele está em Corinto de novo, ele escreve a carta aos Romanos, que é um negócio fabuloso, e infelizmente é a segunda vez que ele quer ir para Roma e não vai a Roma. Né? Na segunda viagem foi a mesma coisa, Pedro pediu ajuda, e agora na terceira viagem, Tiago. Né? E mais para frente tem um diálogo dele com Tiago, que é, cara, de uma maturidade dos dois, a gente vê claramente a mudança, né, do comportamento de ambos. Né? É espetacular o diálogo dos dois quando eles se encontram. Mas é isso. Esse mais para frente nós conversamos. Então, semana que vem a gente pega. Acho que a gente podia fazer semana que vem, quem for fazer, a gente fala Paulo em Troade, Paulo em Mileto, que é pequenininho, e ele despedindo dos anciãos de Éfeso também, que é belíssimo. É para o Daniel chorar aí, que gosta de chorar. A despedida dele dos anciãos lá é belíssima também, tá? Aí a gente vê, no finalzinho a gente pega alguém para fazer, certinho?
Beleza? Então vamos lá, para o céu e inferno. Céu e inferno, nós estamos falando, né, do desencarne de espíritos que Kardec chamou de desencarne de espíritos felizes. Foram espíritos que desencarnaram e Kardec está obtendo as impressões desses espíritos, mas espíritos felizes, espíritos que desencarnaram bem. Daqui a pouco nós vamos entrar nos espíritos medianos, depois nos espíritos sofredores, né? Então, nós estamos aqui no Anais Gordon, né? Que é uma jovem moça, né? Vamos lá, então? A gente vai começar nela, Anais Gordon. Que é aqui, Espíritos Felizes, segunda parte, capítulo 2. Podemos? Então, vamos lá. Anais Gordon. É a Gabriela? Isso. Aham. Muito jovem, notável pela doçura de seu caráter e pelas qualidades morais mais eminentes, falecida em novembro de 1860. Ela pertencia a uma família de trabalhadores nas minas de carvão das cercanias de Saint-Étienne, circunstância importante para apreciar a sua posição como espírito. Evocação. Estou aqui. A primeira pergunta. Vosso marido e vosso pai pediram-me para vos chamar, e ficarão felizes tendo uma comunicação vossa. E a resposta foi: também estou feliz em dá-la. Por que fostes arrebatada tão jovem da afeição da vossa família? Porque terminei as minhas provas terrestres. Então, a gente vê, gente, no começo, o quê? Uma jovem que é pobre, né? De família pobre, né? Pessoas que trabalhavam com carvão, e ela morreu muito cedo, né? Infelizmente, aqui não vai dar detalhes dessa morte, mas é só chamar a atenção aqui. Por que ela desencarnou tão jovem? Aí ela fala, porque minhas provas chegaram ao fim. Ou seja, ela veio com planejamento reencarnatório, cumpriu o que tinha que fazer e foi retirada, né? Infelizmente, nós não sabemos o detalhe, né? A gente fica curioso para entender por que tão jovem, qual era a missão. Nós não vamos ter isso, né? Porque o foco da técnica aqui também não era esse. Era entender a condição psicológica, emocional desses seres bons no plano espiritual. Oi, diga, Dani. Mas o interessante, eu acho que, para nós, é que a gente vê que as programações de reencarnações, elas são bem individuais. Você vê, ela morreu jovem, que nós falaríamos normalmente, coitada, morreu tão nova, e não foi tão novo, foi o tempo necessário para ela cumprir com aquele compromisso dela. Né? Então, eu acho que isso é interessante, as programações. Realmente os detalhes faltam, mas eu acho que essa situação, para a gente compreender que existe o tempo de cada um, à exceção, obviamente, quando se retira a própria vida, né, que você consegue romper esse ciclo, mas, de um modo geral, vamos ao nosso tempo. E a gente vai ver no próximo espírito também, Dani, que o Cláudio, aqui o próximo comentário, aí nós vamos ter um pouco mais de detalhe. Morreu muito jovem também, mas ele fala um pouco mais sobre essa necessidade dele e por que foi bom para ele morrer jovem. Dá uma complementada esses dois aqui. A moça e o rapaz, que vai ser o próximo. Vamos lá. E de vê-los algumas vezes? Estou frequentemente perto deles. Olha aqui, você vê todos eles, gente. Você vê, desencarnou todos eles até agora. Mantém as ligações de amizade, as ligações familiares aqui na Terra. A gente não viu nenhum falar, não, eu fui embora. O que falou assim, não, a única coisa que me prende na Terra é minha mãe. Não é? Foi o único que falou assim, que falou, é a única pessoa que me prende. Foi o anterior aqui, né? O rapaz que morreu muito jovem também, que era estivador lá do porto, né?
Mas os outros todos voltaram por laço de amizade com os frequentadores da Sociedade Parisiense Espírita, todos voltaram, observaram o que acontecia com os amigos, com a família, com a esposa, com o filho, né? E essa aqui, mesma coisa. Então, a gente vê que há realmente essa proximidade, esse intercâmbio entre os que estão no plano espiritual e nós que, por hora, estamos aqui no corpo físico. Beleza? Vamos lá, Gabi. Sois feliz como espírito? Eu sou feliz. Eu tenho esperança, eu espero, eu amo. Os céus não têm mais espanto para mim. Espero com confiança e amor que as asas brancas me abram um caminho. Aí, uma linguagem figurada, né? Kardec vai achar estranho isso, vai perguntar, mas que história que é essa de asa branca aí, né? Aí vai explicar. Vamos lá entender essa asa branca aqui, né? Senão, às vezes dá a entender que espírito elevado, né? Como Kardec vai citar aqui, os serafins e tal, tem asas, né? E isso não é, isso é uma linguagem figurada humana, né? Kardec vai falar disso aqui. Vamos lá. Que entendeis por essas asas? Entendo tornar-me espírito puro e resplandecer como os mensageiros celestes que me ofuscam. Aí tem essa descrição de Kardec, né, Luciano? Isso. O primeiro foi a fala do espírito, a resposta dela. O que é essa asa? É eu me tornar espírito puro. Pronto. É a linguagem figurada que ela usou. Aí Kardec vai e põe um comentário dele. Vamos lá, Gabi. As asas dos anjos, arcanjos, serafins, que são espíritos puros, evidentemente não são senão um atributo imaginado pelos homens para pintar a rapidez com a qual se transportam, porque a sua natureza etérea lhes dispensa qualquer sustentáculo para percorrer os espaços. Entretanto, eles podem aparecer aos homens com esse acessório para responderem ao seu pensamento, como outros espíritos tomam a aparência que tinham na Terra para se fazerem reconhecer. Então, algumas vezes, esses seres espirituais podem aparecer aí como se tivessem asas, né? Para determinadas crenças que acreditam que os anjos têm asas, né? E a gente sabe que existe muito isso, aquela coisa arraigada, né? Principalmente na Igreja Católica, de que tem asas, né? Então, às vezes pode aparecer assim, mas isso é figurativo, só para aparecer de um jeito que as pessoas entendem, né? Até para que uma finalidade da comunicação seja bem utilizada. Então, aí o texto já é bem claro. Quando eles entendem a necessidade para que ele seja bem interpretado, para que ele seja receptivo, é feito. Mas tudo tem uma função, nada é aleatório. Beleza, é isso mesmo. Vamos lá. Vossos pais podem fazer alguma coisa que vos seja agradável? Podem. Estes seres queridos não mais se entristecem pelo quadro de seus pesares, uma vez que sabem que não estou perdida para eles. Que o meu pensamento lhes seja doce, leve e perfumado em suas lembranças. Passei como uma flor, e nada de triste deve subsistir de minha rápida passagem. Então, aqui, mais uma vez, os nossos pensamentos, principalmente nosso desespero, nossa inconformação, nosso inconformismo, nossa inadequação do sentir, né, de se expressar, que afetam os que estão desencarnados. Então, o que ela pede? Pensa em mim com suavidade, com as coisas boas, com serenidade, né? Que aí isso vai ser agradável às minhas percepções, né? Enquanto que o desespero, aquela coisa inconformista, aquele sofrimento, é ruim para quem desencarna. Beleza? É diferente de saudade. Saudade é uma coisa, pode ter saudade, tá tudo certo, pode chorar, tá tudo tranquilo. Tá? Às vezes dá a impressão que espírito não pode chorar, que morreu, o espírito tem que rir, fazer festa. Não, vai ter saudade, nós vamos chorar, são pessoas que a gente ama e tal. Mas entender que entregar na mão de Deus é entrega mesmo, né?
compreender, desejar que aquele espírito que foi siga no bem, siga o seu caminho, continue suas tarefas, que o reencontro posteriormente é bem plausível, né? Desde que haja laços de amor. Beleza? Ô, Luciano, só que a gente espírita, a gente é bem mais cobrado nesse ponto. As pessoas acham que a gente não pode sofrer. Eu sinto isso na pele, todo mundo. Você é espírita, mas eu falava assim, gente, mas e a saudade? A dor? Eu posso chorar, agora eu não vou esbravejar contra Deus, eu não vou cobrar de Deus por que isso, por que fez aquilo, não podia, eu não posso, eu não consigo viver. Não, aí tá errado, né? Tem uma diferença entre emoção e a blasfêmia, a revolta. É diferente. Você se revoltar, não. Eu falo que essa é a hora de você fortalecer a sua fé e se firmar no momento que chegará, não sabe-se quando, porque o tempo é muito relativo, do reencontro. Mas chorar pode. Então, Daniel, mas assim, as pessoas acham que a gente, por ser espírita, fala assim, eles te cobram de você estar chorando, de você estar sentindo aquilo assim, parece que você é mais cobrada naquilo. Com certeza, e vamos ser por falta de conhecimento. E eu falo, onde eu brinquei aqui, que a gente tem que se justificar. Eu me justifico sempre, que eu falo que eu sou uma pessoa que eu sinto saudade, eu choro mesmo. Né, eu lembro, eu sinto saudade, eu choro. Não preciso chorar na hora da partida. Tem dias que eu lembro de alguém e aquilo é emoção, isso. É saudade. Saudade é uma coisa que mexe com nossa emoção, não adianta. Né? Fico imaginando quando eu me for, que eu encontrar com os meus que lá estão, eu vou chorar lá também. Eu vou chorar muito. Tá certo. Vamos lá, então. Vamos seguir, Gabi. De onde vem a vossa linguagem, seja tão poética e tão pouco em relação com a posição que tinhais na terra? Só lembrar, gente, os pais dela eram trabalhadores de mina de carvão, então a gente espera que uma menina pobre, talvez com pouco acesso a estudo, né? Teve aquela instrução mais básica, assim, a gente vê o linguajar dela acima da expectativa, né? Essa que é a pergunta. De onde você está tirando essa linguagem? Né? Vamos lá. É que é a minha alma quem fala. Sim, eu tinha conhecimento adquiridos e, frequentemente, Deus permite que espíritos delicados se encarnem entre os homens mais rudes para fazê-los pressentir as delicadezas que alcançarão e compreenderão mais tarde. Eu achei muito legal isso aqui. É minha alma que fala. Não é aquele ser, aquela personalidade, filha do carvoeiro lá, não. É minha alma. Ou seja, nós, alma, nós espíritos, nós somos maiores, mais sabedores, melhores do que nós somos enquanto encarnados, porque com certeza a gente veio com determinadas coisas travadas, né? Embutidas. Nós não expressamos a grandeza que nós somos enquanto espíritos, né? Então, vem travado. E aqui ele toca num outro assunto. Aí a gente vai perguntar, mas por que uma moça delicada, já com um nível de saber maior, vai encarnar no meio de uma turma muito rude, né? Muito trabalhadores de uma mina de carvão? Aí ela já explica. Algumas vezes, Deus permite que espíritos delicados, mais avançados, encarnem junto com seres ainda rudes, ainda um pouco mais atrasados no ponto de vista de saber, né, de instrução, que esse ser ajuda esses seres a crescerem, né, a se instruírem, a se melhorar, se espelharem nesse outro que estava no meio deles. Né? Mas aí Kardec agora traz um comentário que é o oposto. Vamos lá, Gabi, que também ocorre. Depois nós comentamos tudo junto. Vamos lá. Sem essa explicação tão lógica e tão conforme com a solicitude de Deus para com as suas criaturas, dificilmente dar-se-ia conta do que, à primeira vista, poderia parecer uma anomalia. Com efeito, o que de mais gracioso e de mais poético
que a linguagem do espírito dessa jovem, educada no meio dos mais rudes trabalhos, a contrapartida se vê frequentemente. São os espíritos inferiores, encarnados entre os homens mais avançados, mas com um objetivo oposto. É tendo em vista o seu próprio adiantamento que Deus os coloca em contato com o mundo esclarecido, e algumas vezes também para servir de prova a esse mesmo mundo. Que outra filosofia pode resolver tais problemas? Então, aqui o outro põe um ser mais atrasado, no meio de uma família, de um grupo de seres um pouco mais adiantados do que ele, né? E aí, com dois objetivos, para que esse mais atrasado tenha um estímulo, um impulso para progredir mais rápido, mas também para aquele meio onde os adiantados estão ali, precisa de prova para eles. Qual a maneira que eles vão lidar com esse ser mais difícil, vamos dizer assim, que está no meio ali, né? Então, possibilidade de aprendizado para aquele atrasado e prova para aqueles mais adiantados, ver se realmente são um pouco mais adiantados. Se tem bondade, se tem fraternidade, se consegue ajudar aquele que está um pouco na retaguarda ainda. Certinho? Ô Lu, eu gostaria, óbvio, de me ater a essa última frase, esse questionamento tão óbvio, né? Que outra filosofia pode resolver tais problemas, num texto do meu livro aqui. Mostra, nesse momento aí, a grandiosidade que é para nós o esclarecimento que nós temos na doutrina espírita. É uma coisa maravilhosa, no sentido de que, sem essa visão, a gente estaria fadado, e é o que muitos se questionam, a dizer que Deus é injusto. Porque você tem essas diferenças, você fala um tão avantajado, o outro sem nada, e uns com problemas de saúde, outros sem. Essas variações, esses testes, essas provas, não tem como nós entendermos sem acreditar. Aí eu brinco até com você nisso aí, Lu, não tem como não acreditar na reencarnação. É verdade. Porque é ela que é a resposta, é o caminho, que esse momento, essa vida, eu acho que usar o termo momento é bom, porque o tempo é tão relativo, volto a dizer isso, esse momento, ele, se fosse único, aí haveria injustiça. E a ajuda que a doutrina espírita mostra para nós, desculpa, Lu, que a verdade é outra, é muito mais aberto, é muito além, e esse é um momento, é uma etapa. E a nossa estreita janelinha de observação, né? Sim, muito estreita. A gente não lembra nem da encarnação anterior, quer dizer, a gente não lembra nem da nossa infância. Então, exato. Como é que nós vamos julgar a necessidade deste ou daquele espírito, né? Você colocou bem aí, a gente não lembra da infância, quer dizer, esse corpo, ele nos limita tanto que ele seleciona a própria memória dessa encarnação. Sim. Eu acho que essa passagem dessa senhora aí mostra muito para a gente um conceito espírita que a gente tem que trabalhar muito. Dessa né? menina, mas não, é senhora, não é não? Não é menina, morreu jovem. Ela é jovem. Está escrito como senhora, né? Então não sei. É por educação, é por educação. Mas vamos lá. Bom, deixa eu continuar aqui rapidinho. Eu acho que assim, o espírita, ele tem que colocar de lado os títulos terrenos, né? A gente não consegue visualizar a evolução do ser baseado no conhecimento que ele demonstra nessa encarnação, muito menos nos títulos que ele tem. Isso muitas vezes é fruto do meio, né? Uma família que tinha um poder aquisitivo maior e conseguiu colocá-lo numa situação como essa. Então, conhecer, o aparente conhecer da vivência atual, ela não significa necessariamente que o espírito é evoluído, assim como a humildade do ser atual não significa que o ser não é evoluído. Lembro, né, Humberto Campos, né, quando conta uma crônica, ele não fala que é ele, mas eu entendi que era ele, quando ele coloca que ele, quando começou a fazer, eu vou falar que é ele, né, ele não fala que é ele, que um douto
né, conhecedor da lei, né, conhecedor de tudo, começou a fazer palestra no centro espírita, e aí depois, quando ele estava no meio dele, né, ou seja, com os conhecedores da literatura e de tudo mais, um gari passou por ele, né, e cumprimentou: ô doutor, o senhor aqui, que não sei o quê, e ele se sentiu mal com aquele gari, né, poxa, o que esse cara tá vindo falar comigo aqui? Não, eu assisti sua palestra e tudo, e ele meio que despreza aquele gari, né, fica meio sem graça e meio que ignora. E depois, quando ele desencarna, lá no plano espiritual, ele viu um ser iluminado conversando com outros seres, e era o gari. E ele olhou para ele mesmo e falou: eu não brilho, eu não tenho esse brilho todo, e agora que vergonha, o que eu vou fazer? E chegou até o gari e foi cumprimentá-lo. Ô fulano, lembra de mim? Pensando que o gari ia fazer a mesma coisa com ele. E a grandeza daquele espírito: meu amigo, vem cá, me dá um abraço, deixa eu te apresentar. Quanto tempo? Apresentou, citou qualidades dele que ele talvez nem tivesse, né? Lembrando do tempo em que ele ouviu uma palestra dele num centro espírita e foi útil para ele naquele momento. Então, o espírita não pode julgar pelas aparências. A gente tem que deixar isso muito claro. Filha de carvoeiro, trabalhando na mina, e olha o espírito que era. Né? O Marcial, pegando esse gancho aqui, eu tenho na cabeça, tem que soltar, não adianta, viu? Tivemos um colega de estudo, que hoje já se encontra no plano espiritual, que ele, durante a reunião, lá no Kardec, não sei se você estava lá também nessa reunião, ele justamente relatou isso, Marcelo. Ele falou: passei a minha vida inteira angariando títulos e achava que isso era o mais importante. Quando eu cheguei num ponto que eu achei que eu tivesse tudo, eu descobri que eu não tinha nada. Inclusive, ele tinha um outro veio religioso, e ele falou assim: nem a minha religião me dava resposta. E aí ele falou assim: eu cheguei para o líder religioso dele lá e falou: olha, as coisas não fecham. O que eu tenho de título, o que eu tenho de nome, o que eu tenho de conhecimento, eu tenho esse posto aqui e as coisas não fecham. Ele obteve a resposta: nem vão fechar. Isso não é para você. Não vão fechar. E aí ele retorna para o espiritismo, aonde ele vê, ele brincou com a gente na reunião, ainda falou assim: aqui eu vi que eu passei minha vida inteira perdendo tempo juntando aquilo que não me serviria. Ainda bem que eu consegui voltar com um certo tempo para eu poder achar meu caminho. E isso me marcou muito. Me marcou muito, é o que você falou aí, de que às vezes nós perdemos nosso tempo, sim, preocupado com títulos materiais e que não levaremos. Mas que, para nós, todos nós que ainda perdemos tempo com isso, nunca é tarde. Olha o exemplo de Paulo, a mudança que Paulo dá é a guinada na sua vida. Então, todos nós podemos mudar em dado momento. Basta abrir a mente e o coração, né? Beleza. Vamos lá, então, no Maurício Contran, que é o outro jovem. Esse é jovem mesmo. Vamos lá. Ô, Luciano, estava pensando aqui, você quer começar ele ou a gente passa para o Livro dos Espíritos? É porque meu relógio aqui é 5h16, mas eu não sei se ele está um pouco adiantado. Ué, então vamos lá para o Livro dos Espíritos, a gente começa nele semana que vem? Vamos lá? Porque semana passada a gente leu pouca questão, né? Acho que foi uma. É verdade, Gabi, vamos lá. Então, o Maurício Contran fica para a semana que vem. E o dele é interessante porque vai dar margem para a gente conversar mais. Ele é o último dos espíritos felizes. Né? Deixa eu ver, é o último mesmo. E aí nós entramos numa coisa que é mais a nossa realidade. Que são os Entra no gente como a gente agora. por enquanto a coisa está meio esquisita. Vamos lá. Então, no Livro dos Espíritos, nós estamos na questão 645. Nós estamos discutindo a lei divina, o natural, quando Kardec faz perguntas para os espíritos acerca do bem e do mal. Daqui a pouquinho a gente entra na primeira lei moral, que é a lei de adoração. Então, nós estamos chegando na primeira lei moral. Então, estamos finalizando aqui o que é o bem e o que é o mal. Né? Vamos lá, então, a 645? Vamos. Quando o homem está, de alguma forma, mergulhado na atmosfera do vício,
o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim, irresistível, não. Porque no meio dessa atmosfera de vício, encontras algumas vezes grandes virtudes. Esses são espíritos que tiveram força para resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre seus semelhantes. Então, vamos lá. Então, Kardec está perguntando, vamos lá, e quem está no meio aí? É impossível resistir aos vícios? E aqui, às vezes, a gente tem mania de pensar que talvez esses vícios só sejam, por exemplo, aquele que mora na favela, lá, aquele que mora perto do crime. Mas vamos pensar do outro lado, aquele que mora no palácio, que também vai estar num meio onde os desejos vão estar todos na mão dele, né? Então, é tudo vício, né? Tanto o que falta tudo, quanto o que tem tudo em excesso, né? Então, o que Miramês nos falam disso aqui? Alguns de nós, enquanto estamos nesse meio, né, nós, na hora que entramos em contato com o vício, e esses vícios, esses comportamentos, né, essas paixões inferiores nos afetam, isso nos causa dor. E alguns de nós, quando esse sofrimento, essa dor chega até nós, alguns de nós conseguem, entender que aquele caminho não estava certo, eu preciso mudar o comportamento. Outros não. Outros de nós são mais, vamos dizer, duros no sentido de mudar o comportamento, né, da personalidade, aí acaba ficando mais tempo nisso e vai sofrendo consequências e mais consequências. Mas aí Miramês traz um alento para nós. Ele diz que os anjos passaram por isso, e os anjos, antes de serem anjos, também cometeram os deslizes deles. E se recuperaram e seguiram. E ele deixa para que nós despertemos nossa maturidade espiritual, e às vezes determinados ambientes, determinados vícios, determinados problemas são importantes para que nós nos despertemos, e Deus nos coloca com pessoas e circunstâncias para que nós despertemos a maturidade e comecemos a buscar nosso crescimento espiritual. Então, Miramês traça esses cenários aí para que a gente pense, né, enquanto espírito, como lidar com essas situações difíceis, que é preciso resistir às, vamos dizer, às tentações, né? Que as tentações nada são do que os nossos vícios, nossas más inclinações, né? E o problema é que quando a gente tem essas más inclinações, a gente atrai, né, espíritos que vão estimular ainda mais essa má conduta nossa, e dificulta, né, para que a gente consiga sair dessa sintonia e buscar uma sintonia melhor, né? O grande segredo disso, segundo Miramês, é autoconhecimento, autoanálise, para a gente ver o que nós estamos fazendo. Beleza? Lu, olha a ponte com o céu e inferno aí de hoje. Oi? A ponte entre o que nós acabamos de ler no Céu e Inferno, sobre essas inclusões aí em meios diversos, com a questão 645, quer dizer, nós temos aqui as figuras aqui, ó, dos que recebem a missão de exercer influência sobre o outro para retirar. Sim. Então, a gente tem isso aí a todo momento, e a gente observa até no nosso dia a dia as mãos que nos são estendidas e que nos arrancam ali do ostracismo, de várias situações, para te tentar colocar no caminho. Isso aí é mais comum e mais extraordinário do que nós pensamos. E a gente vai enxergar isso aí, sim, através do autoconhecimento, de nós observarmos o problema e a mão estendida para sair do problema.
o Dani. Oi. E completando o que você fala, o que já me veio aqui na cabeça com ligação até o último texto, é a questão do julgamento. Porque eu passei por isso com meu marido, comigo, e a questão do julgamento. Eles lá julgaram a moça por ser simples, por ser filha de pessoas humildes, não ter um grande conhecimento. É uma coisa erradíssima que a gente faz aqui, que muitos fazem, né, o julgamento. E nessa questão dos vícios também. A gente não pode só ver um alcoólatra na rua, ou que seja um outro viciado, e só julgá-lo mal e não tentar fazer nada, entendeu? Porque igual eu penso assim, tem pessoas muito para empurrar e poucas para dar a mão. Então, não fazer esse julgamento, porque a questão de sair de um vício também não é fácil. Não é fácil, né? Então, cabe a nós que tem um pouquinho mais de entendimento, tentar fazer alguma coisa, estender amor, fala até dentro da nossa casa, para nós próprios também nos entendermos, para sair de certos vícios e tentar ajudar o outro. Né? É difícil, é difícil. O julgamento é muito complicado. E às vezes ele te magoa muito, te atrapalha muito. Ana Cláudia, infelizmente, isso é o reflexo da nossa imperfeição, né? O julgamento é reflexo da nossa imperfeição. Né? E aquela história do estender a mão entra naquela outra questão que nós estudamos, de que a gente tem que fazer a nossa parte, porque a nossa inércia, o não fazer o bem, ele torna-se um mal. Eu acho que você está corretíssima na sua fala. Podemos ir? Então, vamos para a próxima aí, que é interessante, que vai falar essa questão até de estender a mão aí, como é que é isso? Vamos lá, Gabi, 646. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem? O mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho, e quando nada custa. Deus tem mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão do que o rico que não dá senão seu supérfluo. Jesus disse-o a propósito do óbolo da viúva. Aqui Miramês traz uma questão que é importante, é a questão na nossa faixa espiritual, na nossa faixa de despertamento espiritual que nós estamos agora, nós ainda temos muita dificuldade de fazer a tal da caridade com amor, que é o que Miramês fala. A gente fazer a caridade com amor, com sentimento. Ele diz assim, que quando você faz a caridade com sentimento, independe da quantidade que você está ajudando. Mas o sentimento é que vai determinar isso. Então, quando você faz a caridade com amor, é o ideal para se fazer caridade. Mas ele entende que, na nossa faixa de despertamento, nós estamos aprendendo a fazer isso. Então, inicialmente, a gente faz a caridade ajudando e tal, mesmo que a gente não tenha esse sentimento. Mas nós sempre exercitando essa questão da caridade, ajudar, de estender a mão, a gente, aos poucos, vai aprendendo a fazê-lo com amor, com sentimento, e não aquela coisa mais mecânica, ou mais com o nosso supérfluo, a gente está ajudando. Vira uma coisa muito mais de fraternidade, né? De compaixão com o outro, do que aquela coisa, não, vou dar e pronto. Miramês está fazendo contratempo aí de quantidade e qualidade, né? É um fronte ao outro. E a palavra que a gente usa muito, né? Fraternidade. Fraternidade é tratar como irmão. Então, é o compartilhar com o outro, fazer com o outro o que você quer para você. Né? Você dividir o que você tem com o outro. E, de fato, na grande maioria das vezes, nós fazemos com o que excede. Nós não sentimos essa divisão. Você falou em dividir aí, é interessante. O Miramês usa essa palavra. Quando a gente doa, quando a gente dá, nós estamos entregando. Quando nós dividimos, aí sim a verdadeira fraternidade, a partilha.
né? É difícil isso, né? Mas é isso que ele propõe, que a gente divida e não doe. Porque a gente sempre entrega alguma coisa para alguém, mas nós temos que dividir o nosso sentimento, nossa vontade de ajudar, partilhar com aquele que está ao nosso lado. Eu posso chamar o outro de irmão, desculpa, Vanessa, mas o chamar tem uma grande distância e diferença entre o sentir. E hoje em dia... Pode falar, né? Hoje em dia são dois problemas que atrapalham muito. Um é a internet, muitas vezes que a pessoa tem que doar, mas ela tem que estar com um telefone tirando foto, ela entregando. Quer dizer, eu sou boa, eu ajudo, eu dei uma cesta básica, eu dei não sei o quê, eu dei um pão pro cachorro na rua, mas tudo tira foto. Aí entra a vaidade. Você não está se pondo no lugar do outro, porque imagina você já precisando e ainda ter que passar por uma humilhação de ser fotografado, de ser colocado, que você está recebendo uma ajuda, que muitas vezes a pessoa recebe aquilo ali, mas não com amor, e sim humilhada, porque ela tem que tirar foto, tem que sorrir que está recebendo uma ajuda de alguém, que ela está passando fome, que ela está passando necessidade. Né? E outra, são hoje em dia muitos que aproveitam da situação e você já não sabe mais se aquela pessoa realmente precisa ou se ela está aproveitando como diz, a boa vontade do próximo. Mas aí eu acho que entra aquela parte. Se você ele está te fazendo de bobo. Não, ele que está sendo bobo, porque eu estou fazendo a minha parte. O que ele vai fazer com aquilo já não é... Aí é a consciência dele, não a minha, né? Aí é onde tem que entrar o amor também, porque se todo mundo que chegasse e falar, não, isso aí vai gastar com bebida, vai fazer não sei o que ele vai, se ele tá mentindo pelo propósito dele, não cabe a nós julgar. E eu aprendi uma coisa que, igual ele falou, é muito fácil você julgar o outro na rua. Aquele malandro, ao invés dele comprar um pão com o dinheiro que você deu, ele vai comprar uma pinga. Só que você não sabe o que aquela pessoa está passando. Um pão, ele não vai passar o frio dele, em meia hora ele vai estar com fome de novo. E a cabeça, você não sabe os demônios que tem nela. Agora, a bebida, a droga, faz ele fugir daquela realidade que muitas vezes para ele é uma vergonha. Passa o frio, passa a fome, muda ele de mundo. Então, assim, é difícil, a gente não sabe como que a gente estaria na situação deles. Então, acho que a gente tem que estender mais a mão com amor e deixar os julgamentos para quem cabe a ele julgar. É verdade, na nossa faixa espiritual, né, o desequilíbrio, a desarmonia é muito grande. Então, a gente realmente não tem condição de julgar ninguém, porque não sabemos nada de ninguém, não sabemos nem de nós mesmos. Então, é ajudar quando for possível, né? Fazer o máximo, que é o que Miramês põe, tentar dividir, tentar doar de nós mesmos. Aí sim a gente constrói alguma coisa diferente, né? E o que o tempo que cada um vai levar para ter esse despertamento aí é de cada um. Né? Cada um tem sua estrada, tem seu caminho, tem a sua maneira de seguir. Né? Mas o nosso dever é sempre buscar tentar ajudar, dentro das nossas possibilidades, das nossas forças, né? Tentar fazer o que é melhor para o outro. Né? Certinho aí, gente? Então, a Vanessa, que não é a minha, ela ia fazer uma colocação e eu estou aqui curioso na colocação dela. Okay? Da Vanessa? Eu estava pensando nisso que o Miramês falou, né, Luciano, de doação e dividir. Porque quando eu penso nisso, da doação, é que é o verdadeiro antídoto contra o egoísmo, porque quando a gente dá do que a gente tem muito, não é difícil, né? Eu tenho 3 casacos, eu vou lá e né, eu dou um. Mas e aquela hora que você está vendo o irmão com frio, que você tira o seu, né? Então, é um exercício muito mais profundo mesmo, e vai exigir muito mais de nós,
viver nessa grandeza do que eu, particularmente, eu confesso a vocês que eu acho muito difícil, de verdade, o entendimento do que é o amor fraterno, porque eu acho que a gente arranha o conceito, muito. A gente dá uma arranhada, assim. Sim. A gente não tem, na literalidade da palavra, eu penso, uma vivência real para isso. Muitos de nós, e eu me incluo nisso, a gente não tem, sabe? A gente está num aprendizado ainda. Então, quando a gente entender que essa doação, e a gente é caridoso de muitas formas, né? Uma hora é material, uma hora você vai aprender a ficar quieto numa discussão com seu irmão que já está com a vida acalorada, outra hora é você dar uma palavrinha amiga. Então tem muito jeito, né? Não é uma coisa que está muito inacessível a nós, não. Mas nessa doação e nessa entrega verdadeiras, né? Amorosa, eu acho que é um caminho que a gente tem muito que aprender ainda. Esses dias eu estava pensando na nossa campanha lá dos cobertores e agasalhos e tal. A gente conseguiu bastante, distribuiu muito e tal, mas depois eu estava pensando, foi ótimo, porque o frio está pegando para valer, então acho que foi muito bom, mas eu estava pensando, pô, mas se a gente tivesse lá, entregasse lá, conversasse com fulano, com ciclano, nós não está dando muito mais de nós do que a gente às vezes distribui 5 cobertores para tal família, entrega 3 para não sei aonde, 2. Eu estava pensando nisso e falei assim, nossa, esse frio foi ótimo, foi muito bom, mas foi o que nós demos conta de fazer, mas cai nisso aí, Vanessa, a gente precisa fazer mais. Nós não partilhamos, né, com essa turma, nós doamos, mas não dentro de nós, assim, sei lá, acho que falta alguma coisa, aquela coisa nossa. Luciano, no início da reunião nós não comentamos que vamos voltar semana que vem. Todo mundo tá, oba! Não tem coisa melhor do que o calor humano, não, gente. Não sei quem consegue viver em bolha aí, porque eu adoro uma muvuquinha, adoro uma rua. A mãe falava que eu comi perna de cachorro. Eu adoro estar junto de gente. É bom demais. E aí, Priscila, o que você quer falar aí, Priscila? Eu complemento o que a Vanessa falou, que o Luciano falou, que, assim, essa divisão, eu acho que essa questão da caridade é mais divisão mesmo, porque a gente tem que aprender a dividir o nosso tempo, principalmente, dividir a nossa atenção. Então, a gente está aprendendo isso todo dia, né? Porque, às vezes, você atende um telefonema e você está correndo com as suas coisas, mas se você deixar um tempinho para escutar o que a pessoa está falando, você já está sendo caridoso, né? Porque você está doando, né? Você está dividindo o seu tempo com ela, né? Com essa pessoa, né? Ou atenção, como o Luciano deu o exemplo dos cobertores. Não é somente doar os cobertores, mas tá ali e conversar um pouco com essas pessoas que você está dividindo o que você tem de afeto, a sua atenção, aquele momento com a outra pessoa. Acho que a gente está aprendendo, é difícil, que como a Vanessa falou, é difícil mesmo, todo dia a gente tem que tentar melhorar um pouquinho, porque isso realmente é a caridade, não só a doação, simplesmente. Ô, gente, porta aberta aí, o Luciano, que já esteve à frente do GEP, sabe isso melhor do que eu. A assistência social na casa espírita, principalmente no GEP, é um desafio que nós temos. Esse é um buraco que a gente não preencheu ainda. E aceitamos os colaboradores, viu? Porque não falta trabalho, gente. Não falta. Vocês vão ver agora, depois da pandemia. Não é só a fome e sede material, não. Esse recolhimento tem trazido, eu falo isso porque eu estou na área, né? Muitos problemas, gente, mas muitos problemas. Se quem tem mais recurso tem, imagine quem não tem. Então, tem muito trabalho nos esperando, viu? E estou super às ordens para quem quiser abraçar aí junto à assistência social. Vanessa, Lu, eu já vi outra, da hora já está passando um pouco, mas tem uma passagem pequena, eu não vou, claro, relatá-la inteira, mas que li se tratar de Madre Teresa de Calcutá, que ao ser abordada por um mendigo na rua, não tinha nada, né, ela despojada de dinheiro, e
ela deu um abraço nesse pedinte. E esse pedinte caiu em pranto de choro convulsivo, dizendo a ela: não me lembro a última vez que alguém me tocou. É isso. Essa história me marca porque a doação material ela é até mais fácil. A emocional, a palavra, o ouvido, o toque, o abraço, ele não é dos mais fáceis, porque ele exige muito desprendimento, exige uma quebra de orgulho, de vaidades e outras coisas mais. Não é brinquedo, mas é o caminho. A gente vê aí, se a gente lembrar o Natal do GEP aí, quando nós fizemos. A Lorena participou muito, o resto da turma aqui, né? A Cira também. Gente, era um furdunço, mas era muito legal, né? E, infelizmente, ano passado não teve jeito de ter, não sei se esse ano vai ter jeito. Era um negócio que, gente, esse trem não vai sair, mas era muito legal. Acho que a gente, nessas coisas, a gente doava mais de nós, né? Apesar das dificuldades e tal, né? Não é fácil, mas é muito legal de fazer. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que abraçar, assim que for possível, fazer de novo. Né? Acho que aquilo realmente a gente estava doando de nós. Tem uma coisa muito legal para doar, né, Luciano? Em caridade, tem uma coisa muito legal para doar em caridade, que a gente faz pouco, eu pelo menos faço quase nada, que se chama tempo. Tempo. Doar seu tempo para os outros é muito interessante. Então... Beleza. Gente, vamos lá? Os atos, né? Vamos lá para os atos. Semana que vem Paulo entrou, Paulo em Mileto e a despedida de Éfeso. É pequeno, tá? São 2 folhinhas só do Evangelho de Emmanuel. Quem se habilita a fazer aí? São 2 folhinhas só. Atos 26 até 38. Anotado aqui. Quem quer se emocionar aí com Paulo despedindo? Hamster! Vamos, Esther. Você gosta do moço. Nossa! Eu estava hesitando, porque eu já fiz uma parte dessa do Paulo em Trode, eu já entrei uma vez nela, mas ela é fantástica, eu faço de novo. Trode, Mileto e a despedida de Éfeso. Tá, então é Atos 20, de 6 até 38. Até 38, isso. Até a despedida de Paulo e Mileto. Vamos estrear o ao vivo em alto estilo. Isso aí! Semana que vem nós vamos fazer lá? Vamos. E vamos tentar colocar aqui também, né? Isso. Para quem não puder ou tiver disponível. Beleza. Isso. Então tá, ótimo. Beleza. Vamos finalizar aí, gente? Ô, Priscila, vamos fazer a prece final? Faço. Amado Mestre Jesus, estamos aqui reunidos, todos seguindo os seus passos, os seus exemplos, a sua história, para colocarmos em prática no nosso dia a dia, nesse momento que estamos aqui reencarnados novamente, para nos ajudar, para ajudar aqueles que encarnaram junto de nós, que possamos aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. Que todos aqueles que estejam conosco nesta mesma luta e desafio diário, que tenha força, que tenha coragem de seguir em frente, de manter-se firme no bem, no amor, principalmente na esperança de que teremos uma vida cada vez melhor, junto de Jesus e de Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí, gente. Bom domingo a todos, boa semana, se Deus quiser. Semana que vem a gente faz